Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. E é o seguinte, você viu a situação do Quinteiro? Vou te atualizar do Quinteiro, de todo o River Plate, mas o Quinteiro principalmente, porque é um jogador assim interessantíssimo que eu quero conversar com você hoje. Sonho meu aqui no São Paulo, eu acho que agora ficou bastante real, hein? Vamos trocar uma ideia sobre o Quinteiro e também sobre o Antony. Acho que vale muito a pena falar do Antony também. Uma das maiores maravilhas do futebol europeu hoje, sem nenhum tipo de exagero. E quero falar também do Luiz Gustavo. E aí, renova ou não renova o contrato do Luiz Gustavo, que fez gol ontem? E também o Tapia, que tem sido um jogador de destaque do time de São Paulo, ao lado agora de Lucas Moura, que pode ter ali, se a dupla de ataque, ter colocado o Luciano ou pro banco, ou talvez o Crespo vá finalmente mudar esse sistema tático. Agora vem de vitória. Uma vitória importantíssima contra o Vasco. E estamos na classificação da pré-Libertadores, hein? Ah, Juba, mas calma aí, né, meu? Porque é o seguinte, a pré-Libertadores, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Nós somos o 8º colocado, certo? Então classifica até o 6º, né? Os 4 primeiros ali são vagas diretas e os últimos 2, o 5º e o 6º, são as vagas de pré-Libertadores. Só que o líder e o vice-líder do brasileiro são Palmeiras e Flamengo. Então um dos dois vai ganhar a Libertadores. Então a 7ª vaga abre. O São Paulo hoje ele é o 8º, mas sabe quem é o 7º colocado? É o Fluminense de Luiz Zubeldia. Então assim, não dá para não passar o Zubeldia em ponto corrido. É impossível o São Paulo não passar o Zubeldia em ponto corrido. Não dá para aceitar não passar o Fluminense do técnico Zubeldia em ponto corrido. Então hoje ficou legal pra caramba e o São Paulo vai classificar sim. Vai pegar essa vaga de Libertadores, eu tenho certeza absoluta. Vamos fazer um vídeo muito completo, muito top aqui então, e a coisa ficou boa pro nosso lado, hein? Ganhar desse time aí do Vasco, lá, jogando lá, e ganhar do Bahia também, nós pegamos 2 times que estavam acima do São Paulo na tabela e nós conseguimos ganhar dos 2. O Bahia, hoje ele é 5º colocado com 52, tá muito bem. O Bahia hoje ele tem 8 pontos a mais que o São Paulo. Com o São Paulo ganhando do Bahia, o Bahia tem 8 pontos a mais do que o São Paulo. Então assim, abriu. Tem que passar o Fluminense e tem o Botafogo com 48. Estamos a 3 do Fluminense e a 4 do Botafogo. Brincadeira à parte agora. É claro que tem que ganhar para passar do Fluminense e tá, jogar sério. Mas o São Paulo tem o retorno do Lucas Moura, que já começa a dar alguns frutos e a coisa ficou muito boa, hein? O Lucas Moura fez um gol de pênalti, mostrando aquela liderança dele. E pênalti, ele perdeu um pênalti na vida. Foi aquele do Botafogo lá. Na vida? No São Paulo, ele não perde pênalti. Ele perdeu agora contra o Botafogo. E agora já volta e faz um gol importantíssimo contra o Vasco. Acabou que o São Paulo fez o segundo gol, né? Fez o segundo gol. Então, fez o segundo. Então, o Luiz Gustavo. Então ficou bom pro São Paulo. Mas a verdade mesmo é que o São Paulo poderia ali ter ganhado só de 1-0 com o gol do Lucas e já deu ares ali de ter um ataque melhorzinho. Lembra? Luciano e Tapia. Pô, falta atacante, Crespo. Coloque atacante, Crespo. Não era por aí o nosso papo? Agora com o Lucas e com o Tapia, ontem não faltou atacante. Ontem o São Paulo conseguiu, tanto do Bahia como do Vasco, o São Paulo conseguiu ganhar fácil dos 2 times, foi superior no jogo, nos 2 jogos, e o São Paulo consegue dar um ar de tranquilidade pro seu torcedor que estava tão desesperado com um sistema de jogo que não funcionava e agora funcionou. Então acho que o Lucas é um dos pivôs dessa melhora do São Paulo. O Marcos Antônio também. O Marcos Antônio não foi nada bem ontem, foi o pior jogo dele em camisa do São Paulo, mas ainda assim ele é um dos caras que fez o São Paulo mudar de cara. Fez o São Paulino ter esperança de novo. E o Luiz Gustavo, na discussão, no meio do calor da discussão, renova ou não renova com o Luiz Gustavo? Você que acompanha aqui tá vendo sempre. Tô dizendo, renova com esse cara urgente. E por que é pra renovar com o Luiz Gustavo? Ele tá velho. Pô, mas ele tá velho. Ele tá velho, mas ele corre mais que o Bobadilha. Ele corre mais do que o Cédric Soares. Ele corre mais do que o Alan Franco. Ele tá velho, mas ele corre mais do que o Luciano. Eu concordo que ele esteja velho. Só que aí ele, na hora de marcar, marca mais que todo mundo. Na hora de tocar uma bola, toca com tranquilidade. Tirar de cabeça na zaga, tira com tranquilidade. Na hora de chutar na frente, chuta com facilidade. E ontem foi coroado com um gol importantíssimo no momento em que o São Paulo não tem ninguém. Pensa comigo aí, diretoria,
A torcida já abandonando, não vai ter jogo no Morumbi mais. Aí o São Paulo tá totalmente às traças, vagando por aí. O Luiz Gustavo chega e traz de volta o espírito do São Paulo junto com o Lucas Moura. E a Arboleda, que sofreu o pênalti, o Lucas converteu. E o Luiz Gustavo, num cruzamento açucarado de Ferreirinha, ele dá a testada na bola ali, mete um gol importantíssimo e mostra que se alguém tem que renovar pro ano que vem, não é o Emiliano Rigoni, e sim o Luiz Gustavo. O Rigoni foi péssimo, muito mal. Nem quero falar do Rigoni, mas assim, ele deixa claro pra gente que é um erro, talvez, renovar com o Rigoni. Ele tem, acho que 8, 7 jogos aí pra dar a volta por cima e ele tem que jogar muita bola pra renovar. Os gols que ele perdeu não é gol de jogador vagabundo, jogador indolente, jogador descompromissado. Não, é coisa de jogador amarelão. É coisa de jogador que sente o drama da partida e fica preocupadinho se ele vai dar certo ou não, chuta ou não chuta, aí vai e perde gol feito. Então, pra jogar no São Paulo precisa de mais, Emiliano Rigoni, infelizmente. Não precisa de mais pra você não, Luiz Gustavo, você cabe. Você cabe e é gigantesco. Eu aceito aí que umas críticas, tem muita gente discordando, o São Paulo não é meu, ele é nosso, e aí dê sua opinião, mas Luiz Gustavo, pra mim, renove imediatamente. Jogador exemplar, atleta exemplar, líder exemplar, cara do São Paulo, cara que nós vamos precisar pro ano que vem. Na hora que o Rian Francisco e o Luca forem as únicas boas notícias que tivermos ano que vem, o Hugo e o Negruti fomos as únicas boas notícias que tivermos. Ah, não deu mais, machucou, vendeu o Pablo Maia, Bobadilha, machucou o Marcos Antônio, Lucas machucou, não tem Caleri. Nós teremos Rian Francisco, Luca, teremos o Negruti, o Hugo, teremos a molecadinha da base. E na hora que esses caras estiverem em campo, vai ter que ter um Luiz Gustavo para coordená-los e fazer, chamar a responsa, chamar a liderança e deixar com que eles joguem futebol, que é o que eles nasceram pra fazer. Então, Luiz Gustavo, eu pelo menos estou aqui maravilhado, sim, e não me importa, tô empolgado. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui agora sobre o Tapia. Deixa eu falar do Antony antes, depois eu falo do Tapia. O Antony, ele teve aí uma outra atuação de gala jogando pelo Real Betis. Eu não falava sempre que aquele time do Manchester, ele é o Titanic do mundo, ele é a âncora do mundo, ele é a gravidade, ele é o que te traz pra baixo. Ele é o que te traz pra baixo no mundo, é o Manchester. E ele trouxe pra baixo Di Maria, Cavani, Tchicharito, ele trouxe pra baixo ali Casemiro, ele trouxe 1000 jogadores, Ibrahimovic, todos. Ele coloca assim pra baixo, ele arrasta o cara pro limbo. Falcão, Garcia, tem um monte que ele vai puxando assim, ó, com uma força assim, a oposta à motriz, é a força de queda. E ele também levou o Antony pra esse buraco. Só que tem uma questão aí, hein? O Antony, ele foi como um gênio pra Europa, no São Paulo, ele chega no Ajax, ele joga como um gênio, ele chega no Manchester, ele afunda como todo craque lá, e aí ele acaba indo agora pro Betis e ele joga mais do que todo mundo. Muito em breve estará em Real Madrid, Barcelona ou Bayern de Munique. Vai ser um desses 3 times, eu já estou prevendo aqui. Então, Ancelotti, é o seguinte, meu parceiro, o Antony, ele não é que ele tem que ser convocado. Isso é óbvio. Ele tem que ser titular desse time do Brasil. Quer recuperar o Brasil e não passar a vergonha que passou contra o Japão? É Antony e mais 10. O Antony, ele tem um jogo formidável. Ainda bem que esse cara da base do São Paulo um dia vai voltar. Mas olha, que atuação impressionante essa última. 2 gols, assistência. O cara é monstruoso, é magnífico de ver. E é o São Paulo brilhando aí na Espanha, brilhando aí no mundo. É ou não é? Lógico que é. Vem comigo aí, vamos trocar uma ideia agora. Você vai ver a melhor vinheta da sua vida agora, a mais elaborada, mais trabalhada, que tem gente trabalhando pra isso aí. Pra depois falarmos de Tapia e Quinteiro. Vem comigo. Meus amigos, é o seguinte, o Tapia, ele segue jogando bem, sendo uma referência ali no ataque, né? O que tá pegando? O que tá acontecendo pra falar de Tapia e Quinteiro? O River Plate, no dia de domingo, aí dia de ontem, né? Ontem, dia D fica feio, né? Ontem, o River Plate, ele estava perdendo uma partida, teve um pênalti pra bater ali, o Borja vai lá e perde o pênalti, a torcida não aceita. 4ª derrota seguida do River Plate, jogando dentro de casa, nunca tinha acontecido, a torcida começa a pedir todos os jogadores fora. Queremos todos fora, era o grito da torcida do River Plate. Passaram o pano pro Marcelo Galhardo, pouparam o técnico. O Galhardo valeu, obrigado torcida, gesticulou positivamente pros caras. A torcida pede a mudança na
na totalidade do elenco do River, nenhum se salvou. Nem Montiel, que é jogador de seleção, nem Quinteiro, que é jogador de seleção, nem o atacante Salas, ninguém se salvou ali. Todos, a torcida quer todos fora. E o que tá pegando, o Enzo Dias e o Tapia ainda são jogadores do São Paulo, perdão, do River Plate, mas estão aqui no São Paulo. Então, o São Paulo já tá querendo comprar o Enzo Dias, não vai ter jeito, ele bateu umas metas aí. Agora, o São Paulo também deve comprar mesmo esse Gonzalo Tapia, e é um jogador que tem também carregado o piano num momento crucial e dificílimo para a história do São Paulo Futebol Clube. O torcedor são paulino hoje dificilmente consegue ver o time montado sem o Tapia, que é ponta direita, e no time do técnico Hernan Crespo tem sido um centroavante de referência. Não uma referência como pivô, mas uma referência virada pro gol adversário para postar corrida, com o adversário ganhar na força e velocidade para tentar ir na direção da meta, na direção do gol. Ontem o Tapia deu uma assistência ali pro Lucas Moura, que não passou, a bola não dá certo. No jogo passado ele deu uma assistência clamorosa pro Ferreirinha, que desperdiçou o gol e não deu certo, assim, não saiu o gol, mas o São Paulo teve o Tapia sem fazer gol e sendo, por incrível que pareça, um dos melhores em campo pelo São Paulo, como foi o melhor em campo recentemente contra o Palmeiras. Então o Tapia tem se destacado bem. É o momento do São Paulo comprar ele do River Plate, porque o River Plate está ali capengando, cambaleando pelas tabelas. É um time que vai fazer uma repescagem para jogar uma Libertadores, e é um time que terá impreterivelmente uma reformulação. Reformulação essa que leva todos os torcedores de outros times a interpretarem como que joga hoje, né? Jogador fulano de tal, ciclano, será que interessa pro São Paulo? E aí que aparece Juan Fernando Quinteiro Paniagua, né? O Quinteiro, ele está com 32 anos hoje. O São Paulo não pode realmente montar um time só de veteranos, mas o Quinteiro é um cara craque. Quando sai o Rames Rodrigues, que é meio que o dono ali do meio campo da Colômbia, uma coisa é o Rames aqui no Brasil, Real Madrid, Bayern de Munique e tal, os caras falam, você não quer jogar aqui, não vai jogar. Na Colômbia ele tem moral. Sabe, na Colômbia ele tem moral, igual o Neymar na Arábia, o Neymar não sei aonde, o Neymar no Brasil aqui, tem moral. E é o Rames Rodrigues lá na Colômbia, ele tem moral. O Rames sai de vez em quando e entra o Quinteiro, que joga muito futebol. Quinteiro campeão da Libertadores com o River Plate, que na primeira aquela passagem que tinha ele, tinha também o De La Cruz, não tinha? 2019, é isso mesmo aí, 2021 e tal. Ele jogou no River Plate, voltou pro River em 2022 e está no River agora. Ele teve uma passagem pelo Racing, muito bacana também, onde nós vimos o Quinteiro, foi esse ano, foi ano passado? Foi esse ano aqui no Racing, tô vendo aqui, esse ano aqui no Racing, o Quinteiro está jogando pelo Racing, Sul-Americana, ou foi no passado? E ele elimina o Corinthians. Um Corinthians que queria ganhar aquela Sul-Americana, jogou o time mais ou menos, tá? Mas eles jogaram para ganhar. A postura em campo era a postura de quem queria ganhar. E o Quinteiro acaba com os dois jogos, ele joga muito futebol. Ele vai agora pro River Plate, onde ele está lá, ele foi pro América de Cali, né, pro América da Colômbia, e ele volta agora e está no River Plate, mas ele meio que acabou de chegar, ele chegou agora em julho desse ano aqui. Então ele não é culpado por essa fase que vive o River Plate, né? Ele jogou lá no River Plate 10 jogos de 13 possíveis, ou seja, o cara está em forma, não está contundido. Vai ter gente falando, o cara é bichado. Tá jogando lá pelo River Plate. Ele tem 32 anos e eu acho que não precisa nem apresentar o Quinteiro aqui, né? Falar, o Quinteiro é assim, é um meia, canhoto, que joga aqui, meio atacante, que faz gol, dá assistência, o Quinteiro é craque. Todo mundo conhece o Quinteiro. E agora, olhando para essa crise histórica que o River Plate se encontra, eu acho que chegou o momento do São Paulo pensar no Quinteiro para tentar contratar ali, principalmente por conta dessas negociações que o São Paulo tem feito. São Paulo tem o Galopo lá, tem o Enzo Dias e o Tapia aqui, né, que é do River, e estão aqui. E aí nós temos também o Quinteiro agora, que o São Paulo tinha olhado para aquele Matias Rojas. Lembra do Matias Rojas? Jogou também no Racing, também no Corinthians. É uma dança das cadeiras ali que tem acontecido, né? E esse rapaz aí, o Matias Rojas, ele tá no Portland agora. Ele foi embora, foi lá pro futebol lá do futebol americano, né? O canadense, americano, ele tá agora, saiu da jogada, saiu da brincadeira, foi aposentar lá com 20 e poucos anos. Mas esse rapaz aqui, o Quinteiro, ainda está no River Plate. Se a torcida do River Plate realmente está ali fazendo uma caça às bruxas e querendo buscar os culpados, e todos eles do elenco são culpados, você não pode falar, o cara não serve pro River, vai servir pro São Paulo. Poxa, lá joga o Montiel, aquele Salah, bom jogador.
Sabe, jogava, o Tapia não jogava nem o Enzo, mas tem jogadores muito bons naquele time do River Plate e eu acho que o Quinteiro, tal qual o Everton Ribeiro, nós não podemos acabar a história sem ter um jogador desse. O Everton Ribeiro tá caminhando muito para nunca vir pro São Paulo. Ele volta, a torcida do Bahia ama o cara e agora ele realmente deve firmar ali no Bahia como um jogador beirando a aposentadoria. Vai aposentar por lá e acabou e beleza. Agora, quando você pensa no Quinteiro, ele tem 32 anos. Esse 32, ele fez agora em janeiro. Então ele fez esse ano 32. É um cara que vai fazer 33 anos do que vem, mas o São Paulo oferecendo um contratinho mais de boa, eu acho que ele pode trazer. O valor de mercado é 2 milhões de euros e nem é esse valor também. Qualquer valorzinho que você oferecer ali leva o Quinteiro, mas ele tem contrato com o River até o fim de 2027. Como a torcida quer todo mundo fora, quer uma mudança generalizada, eu acho que chegou o momento de trazer o Quinteiro para cá para ser esse grande maestro no meio-campo, coisa que o Oscar até o momento não tem conseguido ser. Fato é que o Quinteiro não ganharia nem a metade do que o Oscar. Acho que aí cabe no bolso, mandando embora, trocando alguns jogadores. Talvez um camisa 10 qualquer aí por um Quinteiro da vida. O que você acha? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se acanha não. Chega nesse like aí pra dar aquela moral no vídeo. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!